A proprietária desse imóvel me procurou me dizendo que fazia cerca de 8 anos que ela tentava efetuar a venda dele. Era um imóvel de família, o imóvel onde ela criou os filhos dela, e que por algum motivo, ao longo aí da jornada da família, não fez mais sentido para eles morarem aqui, e ela precisava então vender esse imóvel para recomeçar a vida dela em um outro estado. Então ela continuou com esse imóvel em várias imobiliárias, fez algumas tentativas de locação também, mas não era o desejo dela. O que ela precisava era efetivar essa venda para que ela pudesse recomeçar a vida dela de fato. Um dos pontos muito importantes para mim quando o cliente me procura é saber a história do imóvel, saber o que tem por detrás desse desejo de venda e saber o que se passou por essas paredes, o que esse imóvel ouviu sobre si mesmo ao longo desse processo até agora. Nós começamos o trabalho aqui do apartamento 104 por uma pequena reforma, depois nós passamos para a despersonalização desse imóvel e por fim chegamos então ao homestaging propriamente dito, a cenografia, a montagem então de todo o cenário que iria passar para o cliente o real potencial que esse apartamento tinha. Foram cerca de 20 pessoas que passaram por esse imóvel ao longo de 20 dias. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque eu consegui me aproximar mais das pessoas da equipe. Acabei descobrindo muitas histórias, sabendo coisas sobre eles que foram muito boas para mim como pessoa e também eu acredito que para o apartamento. E uma dessas histórias que me marcou muito foi com uma prestadora de serviço que fez a limpeza do apartamento após a obra. E no dia ela estava muito nervosa e ela derrubava às vezes alguns objetos. E num desses episódios ela veio assim nervosa e me disse assim: ai, me desculpa, não fala nada pro meu patrão porque hoje é o primeiro dia que eu tô trabalhando nesse trabalho, como faxineira, e pela primeira vez na minha vida eu tenho uma carteira assinada. E nesse momento eu olhei para as paredes do 104 e eu falei para ele em pensamento: olha só a diferença que tu tá fazendo na vida dessa pessoa. É isso que tu tem que fazer daqui para frente, é isso que a gente vai trabalhar aqui. Porque tu merece uma nova história, tu merece novas pessoas, tu merece ser visto com o real potencial que tu tem. Eu acho que nós, como profissionais que somos no mercado imobiliário, nós precisamos nos conectar com esses imóveis também de certa forma. Você precisa amar o lugar que você representa. Porque se nem você não gosta daquele lugar, como que você vai convencer alguém que aquele lugar é bom? A lei do universo é essa. Se tu ama alguma coisa, se tu dá amor para algum lugar, ele vai florescer, vai aparecer as melhores coisas no caminho das pessoas que estiverem ali contigo. Quando eu terminei o imóvel, que eu chamei a proprietária para conhecer, para ver o resultado, porque esse é um processo que a gente faz sem a interferência do proprietário. O proprietário ele nos dá a chave e só volta depois para conferir o resultado final. Quando então eu apresentei esse imóvel para ela, eu vi nos olhos dela que ela tinha um mix de felicidade e de dúvida. Mesmo vendo toda a transformação que a gente fez aqui, ela ainda tinha lá no fundo dela aquela dúvida. Será que agora chegou realmente o momento? Será que agora, finalmente, depois desses 8 anos, eu vou conseguir vender esse imóvel? E pode até parecer autoconfiança demais da minha parte, mas eu tinha certeza que isso ia acontecer. Porque não se trata de algo sem estudo, se trata de um método que é aplicado e que a gente sabe que vai funcionar. Então, eu me senti naquele momento com parte do meu propósito cumprido ali, porque eu sabia que apesar da dúvida dela, o dia da assinatura do contrato ia chegar. Esse apartamento nós trabalhamos vários dias até as 10 horas da noite para conseguir entregar ele. Eu acho que isso também é uma coisa que faz muita diferença hoje para mim, é eu ter essa equipe, eu ter essas pessoas que entendem qual que é o meu propósito dentro desses imóveis. Os lares, eles escutam o que a gente fala. Então, assim como a gente não deve maldizer as pessoas, a gente não deve maldizer o nosso lar. Para mim, essa é a regra. Se tudo tem vida, tudo tem valor. E esse é o meu propósito e é isso que eu acredito.